de pode, mas nesse momento a pessoa já está no fígado, ele é responsável pelos estagnados, ele acaba provocando manifestações. Temos também um outro fator gerador, né? Mas esses três fatores, eu diria que são os principais pensando em estagnação, tá? Ou joelho. Alimentos exageradamente açucarados, todos esses alimentos aparecem demais nas estagnações, o excesso vai promover. Olá pessoal, eu sou o professor Pedro do canal 1 Acupuntura. O tema de estudo é ansiedade e medicina chinesa. É um tema muito atual, tendo em vista a situação que estamos vivendo, que é uma situação de quarentena diante de uma pandemia que torna as pessoas inseguras, gerando medo da morte. Nós vemos muitas pessoas morrendo, medo de perder o emprego, medo de não conseguir vencer essa fase difícil que estamos vivendo, e todo esse medo, toda essa preocupação de pagar as contas, e todo esse medo, toda essa preocupação acaba gerando o quê? Ansiedade. A ansiedade, ela é uma resposta natural a uma situação de estresse, desde que isso não se torne algo exagerado, compulsivo, incontrolável, ao ponto, por exemplo, de gerar uma condição de pânico. Porque quando nós conseguimos, diante dessa situação, responder de forma equilibrada a esse estresse, é até aceitável. O perigo está quando isso começa a comprometer a rotina, a vida cotidiana, nas tarefas mais simples do dia a dia. Aí já é uma condição patológica, que é chamada de distúrbio de ansiedade generalizada. Essa é uma denominação que é dada a essa condição. A ansiedade, ela tem uma ligação com depressão, ela tem uma ligação com pessoas que fazem uso de drogas também, que acabam gerando esse tipo de padrão de ansiedade, né? Mas como que isso pode ser entendido na medicina chinesa? Para que a gente possa entender melhor na medicina chinesa, seria importante nós percebermos quais são as manifestações sintomáticas, né, de uma pessoa que tem esse padrão de ansiedade. Então pode ser tensão muscular, náusea, alteração gastrointestinal, diarreia, palpitação, que mais? Dificuldade de engolir, muitas vezes, cansaço, insônia. Numa condição mais agravada, tem a sensação de perigo ou de desgraça iminente, isso numa condição já de pânico, né? Que as pessoas têm essa sensação de que algo vai acontecer, algo de muito grave vai acontecer. Isso já é uma situação incontrolável, né? Que é uma condição agravada de ansiedade. Mas veja que esse distúrbio de ansiedade, esse distúrbio de ansiedade não é gerado de forma
aguda, de forma abrupta. Isso normalmente segue um quadro evolutivo, há uma evolução aí desse padrão. E existem, né, situações que podem tornar isso, pode gerar essa condição de forma mais rápida, né, até pela própria condição de cada indivíduo, né? Mas de que forma que isso é entendido na medicina chinesa? Então, eu falei inicialmente que são condições de medo e preocupação, né? É como pano de fundo, mas tem também a culpa, pode gerar esse quadro de ansiedade, a vergonha, né? E o excesso de pensamento, a preocupação são padrões, são emoções, são sentimentos que geram essa condição de ansiedade. Mas o mais comum é medo e preocupação. E aí, se for pensar nesses sintomas que eu citei, nós poderíamos, um a um, fazer uma relação com órgãos envolvidos, com padrões sindrômicos ou síndromes envolvidas aí. Mas antes disso, eu acho que é interessante entender que, como é uma condição crônica, tanto que é dado o nome de distúrbio, quando é uma condição crônica, distúrbio de ansiedade generalizada, né? Que é quando essa ansiedade ela persiste por muito tempo, né? De forma a comprometer as atividades diárias, rotineiras. A gente pode entender como, na medicina chinesa, gerando essa condição, gerando uma deficiência de Qi, evoluindo por uma estagnação de Qi, principalmente do fígado. Essa estagnação evolui para um padrão de calor que gera uma deficiência de Shui e de Yin. Então, a gente pode perceber a ansiedade nesses vários padrões, evoluindo nesses vários padrões. Então, se eu pegar, por exemplo, tensão muscular, que foi um dos sintomas que eu citei, o que é uma tensão muscular, né? O que gera uma tensão muscular? É exatamente o estresse, a preocupação, né? Isso já é manifestação de estagnação sendo gerada nesse organismo. Suor, uma transpiração profusa. Se é uma transpiração mais noturna, nós podemos entender como uma deficiência de Shui ou de Yin. Mas se é uma transpiração profusa, aí existe a questão da deficiência de Qi do pulmão e Qi do coração. Pensando em Qi do pulmão, mas na questão do Weiqi, no controle de poros. Pensando em Qi do coração, por não manter esses líquidos corporais nos vasos, né? Outra coisa que eu falei é a questão da náusea, do desconforto gastrointestinal, da diarreia. Isso é comum se a gente pensar que essa condição de ansiedade tem uma relação importante com estagnação de Qi do fígado, o excesso. Estagnação é um excesso, é o excesso de madeira lesando terra. Então, náusea e desconforto gastrointestinal, diarreia, é típico dessa condição. Nesse caso, né? Excesso de madeira, de fígado, lesando terra, lesando baço, lesando estômago, manifestando dessa forma. Eu não sei se eu falei, sustos repentinos também envolve coração, deficiência de Qi do coração, palpitação, deficiência de Qi do coração, cansaço. O cansaço é uma manifestação genérica, vamos dizer assim, de deficiências de Qi. E aí a gente pode entender que qualquer deficiência de Qi pode gerar cansaço. Deficiência de Qi do baço, do rim, deficiência de Qi do pulmão, do coração. Todas essas deficiências de Qi podem manifestar-se com cansaço. A insônia
que é outro sintoma que eu citei, é muito comum, o que a gente pode interpretar aí é que há uma deficiência ou um excesso, né, de coração, mas envolve coração. Agora, quando envolve coração, a gente sabe que fígado possivelmente já tem um distúrbio também, tem uma desarmonia. E às vezes o rim também, porque o rim é que, né, nessa relação água-fogo tem uma relação importante com o coração. Mas, a princípio, a gente pensaria na insônia como um padrão envolvendo coração, deficiências ou excesso. O mais comum nos nossos pacientes são padrões de deficiências, né? As deficiências são mais comuns da gente encontrar. Até porque os padrões de excesso, eles não se mantêm por muito tempo. A exemplo do que eu citei aqui, deficiência de Qi, que gera estagnação, que gera calor e que lesa Xue e Yin, gerando uma deficiência. Então, aquele calor que num primeiro momento poderia ser de excesso, acaba consumindo e gerando deficiência. Consome, no caso aqui, Xue, consome Yin. Tá? Então, os padrões de excesso não se mantêm por muito tempo exatamente por isso, porque eles se autoconsomem, vamos dizer assim, certo? Que mais que eu falei? Respiração curta, não sei se eu falei, ou encurtamento da respiração, mas fica aqui também mais um sintoma. Quando a respiração está muito superficializada, ela tem relação com a deficiência de Qi do rim. A pessoa que não consegue inspirar profundamente, a deficiência de Qi do rim. Lembre que uma das primeiras manifestações da preocupação é consumir Qi. E no rim aqui, o rim, em primeiro lugar, se tem medo e preocupação, Qi do rim acaba sendo. Então tem aqui encurtamento, sensação de engasgos, né? Essa sensação que está toda hora também tem relação com o fígado, aí, estagnação de Qi do fígado. E sensação de perigo ou desgraça iminente, a gente pode associar a isso até já condições de fleuma obstruindo, porque já perder o contato com a realidade, pode envolver fleuma, porque as estagnações podem gerar fleuma, ou pode estagnar fleuma, pode fazer com que a fleuma acaba sendo acumulada, a partir dessa estagnação, ter acúmulos de fleuma obstruindo a mente, né? Então já é uma condição muito agravada dessa ansiedade, certo? É isso, pessoal. Eu acho que valeu já uma primeira reflexão, e uma outra dica que eu dou, que sempre ajuda, além da acupuntura, porque quando a condição se torna fisiológica, a acupuntura é indispensável. Mas no primeiro momento, para controlar essas emoções, a meditação é uma dica simples e importante, certo? Eu vou ficando por aqui. Abraço a vocês, até o próximo vídeo. A deficiência de Qi no local, então, os livros colocam muito excesso, mas tanto excesso quanto a falta de atividade, fatores externos, já vimos, internos, as emoções, mentalidade, é a manifestação mais comum, ou gerando sensação de vez no estômago. E aí, a gente sabe que o estômago, ele está subordinado, você fica entender a fisiologia, né? Então, falta